Olá, amigo e amiga do canal Fé Ativa, muito bom dia, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. E hoje nós vamos encerrar a série de vídeos que falam a respeito dos impedimentos à fé, dos obstáculos à fé, ou seja, daquelas coisas que impedem a nossa fé de funcionar e de trazer para a gente o sobrenatural de Deus. A nossa fé é capaz de fazer o sobrenatural de Deus acontecer. É pela fé que a gente é curado, é pela fé que a gente é prosperado, é pela fé que a gente recebe o batismo no Espírito Santo, é pela fé que nós recebemos a provisão de Deus, tanto para as coisas desta terra, as coisas materiais, quanto para as coisas espirituais. Mas se a nossa fé estiver obstruída, se a nossa fé tiver um obstáculo que a impeça de funcionar, se a nossa fé estiver impedida, então nós não receberemos nada do Senhor. E tudo que nós recebemos de Deus tem que ser pela fé. Então vamos desimpedir a nossa fé. Hoje, o último obstáculo sobre o qual trataremos é a falta de perdão. A falta de perdão tem feito muita gente não receber as suas bênçãos. Vamos falar disso daqui a pouquinho, mas antes, por favor, já deixa o like para o canal, aperte aí o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e escreva nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós assim o faremos, tá bom? Olha, existem muitos impedimentos à fé, além desses que nós já falamos aqui nesta série de vídeos, tá? Esses são os principais, tá? Mas hoje vamos falar sobre o impedimento que mais deixa as pessoas na mão, ou seja, a falta de perdão. Muitas pessoas, e eu não estou nem falando de pessoas do mundo, pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não conhecem a Cristo. Eu estou falando de pessoas, sim, que conhecem a Cristo, que são de Jesus, que se converteram a Cristo, mas estão com o coração magoado, ressentido e não perdoam. Meu amigo e amiga, você não sabe que estrago isso faz na vida de um cristão. A falta de perdão destrói a vida de uma pessoa, não somente porque a pessoa fica, vamos dizer assim, de certo modo, afastada de Deus, mas também porque a falta de perdão, ela dá licença e autorização para o inimigo agir nas nossas vidas, para o diabo vir e destruir as nossas vidas. Por isso que eu disse para você que a falta de perdão é um motivo para a destruição da vida de uma pessoa, porque, repito, a falta de perdão abre a porta para o diabo entrar. E quando o diabo vem, meu amigo e amiga, ele só vai fazer aquilo que o Senhor Jesus revelou para a gente na Bíblia. O Senhor Jesus disse que o ladrão, ou seja, Satanás, quando fala ladrão ali, é sim uma referência a Satanás. Ele só vem para três coisas: roubar, matar e destruir. Então o diabo entra com doença, o diabo entra com amarração financeira, o diabo entra com perturbação mental, loucura, depressão, uma série de coisas que vão arrebentar com a vida da pessoa. Então eu vou ler para você, entre tantos textos que falam sobre perdoar, sobre a necessidade que a gente tem de perdoar, eu vou ler um para você que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11, versículo de número 25 em diante. Isso aqui foi dito pelo próprio Mestre, pelo próprio Senhor Jesus. Ouça bem. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Meu amigo e amiga, mais claro do que isso, não tem, né?
Veja, o próprio Senhor Jesus disse assim, ó, quando você estiver orando, quer dizer, quando você vai orar, você vai falar com Deus, né? O que é orar? Orar é conversar com Deus, falar com Deus. E quando você vai orar, ou você vai agradecer, ou você vai adorar ao Senhor, ou você vai pedir alguma coisa, não é verdade? Mas seja para o que for, para orar, para adorar, para agradecer ao Senhor, para louvar, inclusive, nós podemos louvar em oração, né? Tudo isso é pela fé. Até para orar, para pedir coisas, pedir sustento, provisão, proteção, livramento, pedir em favor da nossa família, tudo isso é pela fé. Mas quando a gente, como Jesus falou, está orando, e a gente tem alguma coisa contra alguém, porque alguém nos feriu, nos magoou, nos caluniou, né? Fez algum mal para a gente, e a gente está então ressentido com a pessoa e a gente não está perdoando aquela pessoa, toda a nossa oração é inútil, não funciona para nada. Você fala, gasta ali horas falando com Deus, mas a tua oração não vai ser respondida, porque a sua fé vai estar bloqueada, a sua fé vai ter um obstáculo que não deixa ela chegar até o céu para trazer resposta. É por isso que temos que perdoar. Se você é uma pessoa que está rancorosa com alguém, está magoada com alguém, está ressentida com alguém, ainda que você diga, olha, não adianta tentar maquiar a situação não, tá? Não fica maquiando a situação não. Você vai falar assim, não, perdoar eu perdoei, é que para de mentir, né? Além de não perdoar, que é um pecado, você ainda está cometendo um segundo pecado, que é mentir. Seja franco e honesto, ou franca e honesta, não é? Então, mesmo que você diga que perdoou com a boca para fora, né? Só o fato de você ainda ter ressentimento, de você estar magoado, chateado, é prova que você não perdoou, porque quando há o perdão de verdade, esses sentimentos não existem mais. A chateação vai embora, o ressentimento vai embora, é como se nunca tivesse existido, entendeu? É claro que você fica com registro na sua memória para você aprender, né? Mas, quando há o perdão legítimo, 2 toneladas saem do seu coração. 2 toneladas de peso que você não consegue carregar vão sair das suas costas. Então, o próprio Senhor Jesus falou, quando você estiver orando e você se lembrar que tem algo contra alguém, imediatamente perdoe aquela pessoa de todo o seu coração, não importando o que ela tenha feito para você ou para alguém da sua família, não importando, né? Você tem que perdoar, mesmo que não seja possível a convivência com aquela pessoa. É claro, tem pessoas que não têm como conviver, você sabe disso, não é? Mas, apesar disso, a gente tem que sim liberar perdão mesmo de todo o coração. Se você encontrar na rua, cumprimenta, né? Como se nada tivesse acontecido. Repito, ainda que haja casos que não há como conviver com a pessoa, não é? Tem situações que são assim. Mas quando você perdoa, mesmo que não haja condições de convivência com a pessoa, você não vai ficar chateado quando você vê-la, você não vai ficar perturbado quando você ouvir o nome dela, você não vai mais falar sobre a pessoa, não é? Porque quem não perdoa vive criticando a outra, né? Vive criticando, tal pessoa não presta, tal pessoa é isso e aquilo, então você não perdoa. Se você ainda comenta sobre a vida da pessoa, porque você não perdoou. A hora que você perdoar de todo o seu coração, aí então você não vai ter nem vontade de falar da pessoa. E quando alguém vier comentar, você vai dizer assim, ó, que Deus abençoe, corta o assunto e morre ali. Tá entendendo? É assim. Então Jesus falou, quando você estiver orando, se você se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Porque se você perdoar, o Pai Celeste vai perdoar você também. Então isso quer dizer que nós pecamos também, né? Mesmo que você diga, eu não estou fazendo nada de errado. Gente, a gente ainda é ser humano. A gente às vezes peca sem saber que está pecando. Às vezes a gente erra sem perceber. Às vezes saem palavras da nossa boca que a gente nem percebeu que saiu, palavras que não agradam a Deus. Já estamos pecando, né?
Às vezes por um momento de nervosismo, um momento de estresse no trabalho, em casa, não é? A gente só de levantar a voz com uma certa fúria contra alguém, uma ira, não é? Uma indisposição, já estamos pecando. Filho, a gente é falho, entendeu? Só que quando a gente está disposto a perdoar as outras pessoas, imediatamente o nosso Pai nos perdoa, como está escrito nesse texto. Como está escrito nesse texto que saiu da boca do Senhor Jesus. Ele disse, quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o vosso Pai perdoe você também, para que o teu Pai perdoe você também, entendeu? Agora, se você endurecer o coração e não quiser perdoar, a Bíblia diz que o teu Pai Celeste também não vai te perdoar. E o que acontece quando nós estamos errados e nós não consertamos esse erro? Nós estamos em pecado. E você sabe qual é o problema do pecado? O grande problema do pecado é que ele nos separa de Deus, ele quebra a nossa comunhão com Deus. Comunhão é ter tudo em comum. Só que se tiver alguma coisa que separa essa comunhão, já não temos tudo em comum. Então nós não temos o poder de Deus, nós não temos a provisão de Deus, nós não temos a resposta de Deus, Deus não pode nos proteger como Ele gostaria. É por isso que tanta gente é atacada pelo diabo, né? Veja, na própria oração do Pai Nosso, o que o Senhor Jesus disse? Ele ensinou a oração básica, né? A oração do Pai Nosso não é para ficar repetindo que nem um papagaio. Repetição de palavras sem sentido, sem você entender o que está falando. Jesus, ele disse que não era para fazer assim, tá? Jesus, ele resistiu a isso, ele disse, não façam isso. Mas a oração do Pai Nosso, ainda que você possa uma vez ou outra orar como está escrito na Bíblia, né? É uma base para a oração. Cada versículo te dá um montão de direção para você orar. Com base no Pai Nosso, você pode fazer uma oração de 2 horas, tranquilo, né? Mas na oração do Pai Nosso há um texto, há um versículo que diz, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus estava dizendo, Pai, perdoa as minhas dívidas do mesmo jeito que eu perdoo quem está me devendo. Não é? Ou seja, aquela pessoa que fez algo mal para mim. Ou como diz uma outra tradução, né? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus mandou fazer. Você vai falar assim, pastor, o que eu faço com aquelas pessoas que me fizeram mal? Você vai ter que perdoar e olha, você vai ter que seguir outras coisas que o Senhor Jesus falou. Olha aqui, ó, Lucas capítulo de número 6. Olha aqui a referência, ó. Ama o teu inimigo, né? Faz o bem a quem te deseja o mal, abençoa quem te amaldiçoa, ora por aquele que te calunia ou que te persegue. Não é apenas perdoar e fingir que a pessoa morreu, né? Até quando você fala isso, é sinal de que não perdoou, né? E tal pessoa, alguém pergunta para você, né? Para mim aquela pessoa morreu. Tem nada contra, mas não tem nada a favor. Isso, só o modo de falar já mostra que não houve um perdão genuíno, né? Então, quem perdoa, perdoa mesmo, sabe? Sabe que não tem como conviver junto, porém sabe também que Deus ama aquela pessoa e a tua oração pode ajudá-la a mudar, pode ajudar Deus. Olha só, nós podemos ajudar Deus, hein? Você sabe disso? Às vezes a pessoa pensa, não, imagina, Deus é todo poderoso, Ele não precisa de mim. Mas Ele estabeleceu que é assim. Por que você acha que Deus mandou a gente orar pelas pessoas? Porque Ele vai responder às nossas orações. E se a gente não orar, Deus não pode fazer nada por ela. Porque foi assim que Ele estabeleceu. Então, perdoe e ore. Sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você realmente perdoa de todo o coração, você aperfeiçoa ou você restaura a sua comunhão com Deus. E aí tudo que Deus tem passa a ser seu. Você abre a boca para pedir e Ele vai te conceder. Você não sabe como é bom o perdão. Eu já vi muitas pessoas aqui na igreja sendo curadas depois que perdoaram de todo o coração. Então, meu amigo e amiga, está magoado com marido, ex-marido, esposa, ex-esposa, irmão de igreja, está magoado com o pastor por algum motivo, está magoado com o seu irmão de sangue, está magoado com o patrão, ex-patrão, colega, ex-colega, colega de serviço, colega de escola, né? Namorado, ex-namorado, vizinho, vizinha, filhos, tem mães magoadas com filhos, pais também e vice-versa. Olha, tem que haver o perdão. Perdoe essas pessoas de todo o seu coração.
a cura virá. A cura vai se manifestar. Eu já vi pessoas sendo curadas de câncer depois que elas perdoaram. Eu tenho contato com pessoas assim. E algumas delas foram pessoas que nem precisaram fazer tratamento de quimioterapia ou radioterapia conforme o médico havia prescrito. Por quê? Porque a pessoa liberou perdão e Deus pôde curá-la e os exames comprovaram a cura. Entendeu? Tem pessoas que precisaram sim fazer o tratamento, mas estão vivas hoje, né? Eu conheço pessoas que fizeram tratamento e morreram, né? Mas por quê? Porque tudo depende do coração da pessoa, entendeu? Então, perdoe o quanto antes para que você tenha uma qualidade de vida muito abençoada o quanto antes também, tá bom? Vamos orar? Você gostaria de colocar um copo com água aí e começar já a orar, perdoando quem quer que seja, também fazendo as suas petições ao Pai? Vai lá pegar. Ah, você não acredita nisso? Em colocar um copo com água? Não precisa, filho. Faz conforme a tua fé. Você vai falar com o Pai, Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus, tá bem? Oremos ao Pai. Pai Celestial, bendito e santo, muito obrigado por mais este dia. Muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir tua palavra, do Senhor falar conosco e também de podermos falar contigo. Pai, eu peço a Ti em favor dessa pessoa que ouviu esta palavra e neste momento, antes de fazer as suas petições, ela está pedindo perdão ao Senhor por ter guardado mágoa de uma certa pessoa ou de várias pessoas. Meu Deus, ouve a oração que essa pessoa te faz, pois ela está perdoando agora. Perdoando aquelas colegas de trabalho que zombaram dela, perdoando aquele amigo no trabalho que passou a perna nele, perdoando aquela pessoa que roubou o cargo dessa pessoa, perdoando aquela pessoa que roubou o namorado ou a namorada, o marido ou a esposa. Infelizmente essas coisas acontecem, Senhor, mas eu peço a Ti em favor dessa pessoa que ora comigo agora, conforta o coração dela, Pai. Faz ela entender que o Senhor pode abençoar essa vida muito mais do que ela imagina, tão somente ela perdoe de todo o coração as pessoas que lhe fizeram mal. Pai, cura essa pessoa que está enferma, abre uma porta de trabalho para essa pessoa que está desempregada ou para essa pessoa que quer mudar de trabalho. Pai Santo, Pai amado, toca nesse joelho que está detonado, Senhor. Essa pessoa que sofreu uma torção, um acidente, caiu, bateu, Pai, cura esse joelho milagrosamente. Essa pessoa, Pai, vai usar a água que nós vamos consagrar daqui a pouco. Eu tenho certeza que essa atitude de fé vai fazer com que ela receba o seu milagre. E finalizando esta oração, meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe esse copo com água, coloque nele a tua unção, e no beber ou utilizar desta água, que essa pessoa receba o seu alívio, a sua paz, a sua bênção e tudo isso seja para a tua honra e tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar. Acabamos também essa série de vídeos sobre os impedimentos da fé, né? Então veja todos os vídeos de novo e vai eliminando os impedimentos, caso existam, não é? E deixa Deus abençoar você muito mais, tá bem? Que Deus abençoe você ricamente e até o próximo vídeo.